queria dizer de uma coisa tão pérfida. Eu sempre falo aqui, né, que a gente vive no Brasil a ditadura ideal que a gente tem. Agora, talvez nem tanto. A complacência e a covardia do legislativo, que agora está esboçando uma reação, vamos ver. A gente tem a ditadura total do judiciário, o executivo, que serve como a seca do judiciário, e vice-versa, porque as pautas dos dois são iguais e ambos se interessam pela perseguição e destruição de seus adversários políticos e de inocentes que estejam no caminho, como o próprio Clériston, que morreu diante dessa omissão do Estado. Mas você tem a cereja do bolo, que é a ação efetiva de defesa da ditadura da grande mídia. A grande mídia está estabelecendo a apologia à prevaricação. Solta o vídeo dessa senhorinha da Globo News, para a gente ter um exemplo disso. Bruno? Costa deu uma entrevista aqui na Globo News, no Jornal das 10. E eu estava no Jornal das 10 e, antes dele entrar, um ministro do Supremo falou o seguinte: acabou a lua de mel com o governo. Traição rasteira. União com os bolsonaristas contra o STF, depois de tudo que aconteceu, Jacques Wagner precisa renunciar à liderança, senão acabou o papo com o STF, Planalto STF. Então tem, nossa, mas está nesse pé, esse recado dado. O que a gente está vendo aí, e esse vídeo é longo, as pessoas riem, as pessoas se comportam como se estivesse num programinha de fofoca, fazendo comentários irônicos e cínicos. A gente está vendo uma pessoa endossar exatamente uma relação espúria entre o Supremo Tribunal Federal e o governo federal. O Supremo Tribunal Federal não é um ente político para se aliar ao governo federal. Se você se alia, enquanto juiz, a um político, a um governo executivo, você está deixando a sua prerrogativa de juiz. Isso já seria motivo para a dissolução do próprio STF. Se os ministros do STF estão fazendo campanha junto a senadores, a deputados, se os ministros do STF mandam recados ao governo que acabou a aliança, então o STF se constitui como se fosse uma força política eleita que está fazendo algum tipo de conluio em nome da sua própria hegemonia no poder. Isso é prevaricação. Isso é motivo de impeachment. Agora, nem só do Alexandre de Moraes, como de todos os ministros do STF. E quando você tem um jornalismo, uma jornalista, um grupo de jornalistas endossando e dizendo ser normal esse tipo de coisa, endossando a atitude autoritária do Supremo Tribunal Federal, endossando a politização da justiça pelo Supremo Tribunal Federal, você tem, volto a dizer, a ditadura perfeita. Você tem um assessor de mídia de um ditador, de ditadores. Ou seja, dezenas de milhões de pessoas, e a Globo atinge ainda, desgraçadamente, dezenas de milhões de pessoas, são levadas a acreditar que tudo que está acontecendo no Brasil é normal. Por mais que a gente fale, eu falo aqui no Fio Diário, em outros canais de comunicação, sobre a ditadura do judiciário, sobre as perseguições, sobre as torturas, sobre a morte agora provocada por essa ditadura, a maior parte da população brasileira se informa por grandes mídias. E grandes mídias estão completamente à mercê dessa ditadura. E a Rede Globo, que fala que é a emissora que tem mais audiência no país, e talvez uma das maiores do mundo, ela se transformou numa assessora de um ditador. Assessora de ditadores. Assessor de perseguição, assessor de crime, de prevaricação, de manipulação, como a gente vai ver exatamente na fala abjeta de inversão da realidade da senhora Miriam Leitão. Solta aí, Bruno. O Humberto Costa, senador Humberto Costa, que votou contra, é, no mínimo, inoportuna, ele usou essa palavra, é inoportuna. Então, o Supremo tem o direito de definir como é que se organiza, ele já está se organizando, essas medidas, suas medidas são razoáveis, mas são o começo, tem outros ataques preparados contra o Supremo lá. Ataques. Você limitar o poder monocrático de alguém que pode prender, destruir, arruinar a vida de pessoas, agora é um ataque. Você submeter a decisão de um juiz ao colegiado e ao Congresso, agora é um ataque. Você estabelecer o corte de abusos de juízes que prendem, censuram, perseguem, destroem a vida de pessoas e agora matam pessoas através das suas omissões, agora é ataque. A narrativa invertida da Miriam Leitão, ela é exatamente sintoma de uma mídia de cócoras, de quatro, para os ditadores. Ela inverte toda a narrativa da realidade. Ela inverte a própria realidade. Ela diz de maneira explícita
que o Supremo Tribunal Federal estava defendendo a democracia, como diz o Pacheco também nesse discurso que alguns direitistas ingênuos estão aclamando agora, né? Quando, na verdade, o Supremo Tribunal usou de uma falsa defesa da democracia, que começou lá atrás, né, com o Bolsonaro, dizendo que ele era genocida, assassino, a candidato a ditador. Aí o que o Supremo fez? Se colocou como ditadores. Se colocaram os ministros como ditadores, perseguindo, censurando, calando, destruindo a vida de quem eles consideravam ser, entre aspas, bolsonaristas. Qualquer conservador, qualquer pessoa de direita, qualquer liberal, qualquer cidadão comum sem ideologia que contestasse a lisura das eleições, as urnas eletrônicas ou a parcialidade da justiça eleitoral, foi colocado sob censura. Eu fui um desses que foi censurado. Foi colocado na prisão, foi colocado no exílio, teve as suas contas bloqueadas. Ou seja, é a narrativa falaciosa. E a Miriam Leitão diz: ainda há risco para a democracia. Não, é o contrário. Ainda há risco. Pode haver algum risco para se cercear a ditadura que ela, Miriam Leitão, e toda a Rede Globo endossam. Porque eles ganham dinheiro com essa ditadura. Eles ganham dinheiro com perseguições, com censura. E agora ganham dinheiro até com a morte de pessoas que eles deixam de noticiar ou noticiam como se fosse uma nota de rodapé de maneira completamente, absurdamente parcial. Porque esse caso da morte do Clériston, e eu volto e termino já esse meu programa, é exatamente isso. É a morte de um homem que não precisa sequer ser adjetivar para saber quem são os assassinos. Um homem que foi colocado na prisão sem o devido processo legal, por uma acusação completamente esdrúxula de golpe de Estado. Que golpe de Estado? Ele entrou dentro do Congresso Nacional. Não sei o que ele fez lá dentro, mas ninguém analisou o que ele fez lá dentro. Um homem que era doente e que a própria PGR disse que ele deveria ser solto. E por meses o Alexandre de Moraes não fez nada para soltar esse homem. Quem é o responsável pela morte desse homem? Pela prisão indevida desse homem? Pela prisão arbitrária de 10 meses provisória, sem o devido julgamento, sem trânsito julgado? Quem é o responsável pela morte desse homem? É o mesmo juiz, aliás, são os mesmos juízes responsáveis pela morte da democracia, da justiça e da liberdade. E a senhora Miriam Leitão, como toda a Globo News, como a senhora Eliane Cantanhede, promovem a injustiça, o trancafiamento da liberdade, promovem a morte da democracia em nome da democracia, ou seja, fazem um discurso belíssimo em favor da democracia, mas destroem a democracia pela própria comunicação pérfida. Por isso que a gente precisa de comunicadores, por isso que vocês precisam do Fio Diário, por isso que a gente precisa de pessoas que falem, de políticos que falem, de políticos que atuem, senão a nossa democracia vai morrer. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.